Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre a simplicidade voluntária nas empresas. Como vocês já sabem, eu adotei essa filosofia de vida já faz alguns anos e esse é um dos valores da Synchrony, né? A simplicidade voluntária. Então eu vou te contar nesse vídeo como é que a gente faz para aplicar essa filosofia na empresa, o que é a simplicidade voluntária e quais são os benefícios da gente simplificar as nossas empresas. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero conversar com você sobre isso logo depois da vinheta. Bom, vamos começar com o conceito de simplicidade voluntária. Então, escolher a simplicidade voluntária significa que você vai escolher viver uma vida simples. O que significa viver uma vida simples? Significa que você vai se tornar muito mais consciente do que você precisa e do que você não precisa. Então, cada pessoa vai simplificar a sua vida de acordo com as suas necessidades individuais. Então, não existe uma regra para todo mundo. Então, por exemplo, se eu jamais vou simplificar a minha compra de livros, apesar de que eu já estou mais consciente também em relação a isso. Mas, por exemplo, estragou o micro-ondas aqui em casa e eu descobri que eu não precisava de outro micro-ondas. Então, a questão não é o dinheiro, a questão é que escolhas eu quero fazer na vida para tornar a minha vida mais simples e mais rica. Como assim, Deise? É que simplificar a vida é extremamente sofisticado. Porque assim, ó, se você conseguir priorizar o que é realmente importante para você, você vai ter muito mais tempo e energia para não ficar se preocupando com coisas que não têm sentido nenhum. E quando a gente fala das empresas, eu vejo que isso acontece bastante. Então, as pessoas, elas em geral, elas gastam dinheiro, tempo e energia da empresa com coisas que não têm a menor importância, né? Então, eu queria contar para vocês uma história da corrida espacial, né, dos americanos e dos russos, né? Conta a lenda que os americanos, eles tinham um problema, eles precisavam escrever relatórios no espaço, mas as canetas, em função da ausência de gravidade, elas travavam, então elas não escreviam. E daí eles resolveram fazer um projeto e gastaram milhões de dólares e 10 anos depois eles conseguiram produzir uma caneta que escrevesse no espaço. E enquanto isso, os russos fizeram o quê? Eles usaram lápis, né? Então, o que a gente pode ver dessa história é que muitas vezes a gente pode ter soluções simples que vão dar muito resultado, às vezes até mais resultado que uma solução complexa, mas para a gente usar a solução simples, a gente vai ter que pensar de uma forma estratégica e pensar em quais são as prioridades para a gente. Então, por isso, a simplicidade voluntária me interessa muito, tanto na minha vida pessoal quanto na Synchrony, porque a gente consegue fazer projetos inteligentes. Então, a gente não vai encher a empresa de coisas só para ir vendendo consultoria. Não, a gente vai fazer um processo cirúrgico, né? Então, a gente vai olhar para o cliente com uma visão sistêmica, com pensamento sistêmico, e a gente vai lá direto no ponto de alavancagem. Então, naquele ponto que com a ação mais simples possível, esse cliente vai ter um resultado extraordinário. Legal, né? Mas eu quero contar para vocês como eu conheci a simplicidade voluntária. Bom, deixa eu contar para vocês como eu conheci a simplicidade voluntária. Foi muito interessante, porque muitos dos meus clientes falavam assim: Deise, gente assim muito rica, cheia de dinheiro, propriedades e tal, e executivos, altos executivos, presidentes de empresa, e eles me diziam assim: Deise, sabe o que eu queria mesmo? Sabe, não era esse carro importado, essa cobertura em Paris, nada disso. Eu queria mesmo é ter um pouco de paz. E eu comecei a pensar, nossa, então preciso estudar a paz, né? Como é que a gente faz para conseguir a paz? E veja, a simplicidade voluntária não diz que a gente deve abrir mão de bens materiais, né? Não é isso, não são votos de pobreza. Mas a simplicidade voluntária propõe justamente que você priorize aquilo que é importante para você e simplifique o resto. Então,
Se ter uma cobertura em Paris é importante para você, vai em frente. Se ter um carro importado é importante para você, vai em frente. Mas o que você pode simplificar a sua vida? Bom, mas aí os meus clientes falavam isso, né? Que eles queriam ter um pouco de paz. Eu só quero ter um pouco de paz. E eu fui fazer a formação da Unipaz, né? A Universidade Holística da Paz. Eu falei, eles devem entender de paz, né? Porque afinal de contas são especializados nesse assunto. E eu fiz uma formação incrível na Unipaz e a simplicidade voluntária, assim como outros conceitos, apareceu aí, né? Aí eu fui estudar a simplicidade voluntária e percebi que pessoas que vivem uma vida simples, elas acabam sendo mais felizes. E olha que interessante, se a gente pegar as pessoas mais poderosas do mundo, elas têm um traço em comum, elas vivem uma vida simples, porque elas entenderam que não é enchendo a nossa vida de coisas, enchendo os nossos armários de coisas, tendo 50 casas, que a gente vai ser mais feliz, porque na verdade a felicidade é uma escolha. E se a gente quer ter paz, a gente, ao simplificar a nossa vida, a gente vai ter mais tempo e energia para poder curtir a vida de fato e daí encontrar um lugar de paz, né? Bom, mas eu quero contar para vocês agora por que nas empresas as pessoas complicam tanto. E assim, ó, existem dois motivos básicos para as pessoas complicarem tanto a vida nas empresas. O primeiro fator que leva a essa complicação toda é o ego, né? Então a pessoa ela quer criar um produto na empresa e esse produto tem 5.000 funcionalidades, né? Então vamos lançar no mercado um produto com 5.000, 10.000 funcionalidades, que são aqueles botõezinhos, né, que a gente nunca usou no controle remoto, ou são aquelas funções todas no celular que a gente nem sabe que existem, mas que geram custo, né, para a produção e desenvolvimento daquele produto. Então são pessoas que vão abrir aquele fluxograma e que assim, o meu processo entra aqui, vai para cá, sai para lá, vai para cá, e se acontecer isso, não, olha como eu sou inteligente, né? Então vejam, muitas vezes o que o cliente final quer é uma solução simples, né? Então uma solução simples que atenda a necessidade dele e que possa ser implantado de uma forma adequada. Então, assim, essa guerra de egos nas empresas, o meu projeto é mais bonito que o seu, a minha área fez um negócio mais legal que o seu, é que faz com que os projetos se tornem caros, demorados e muitas vezes até desnecessários. Então, se a gente conseguir olhar para os nossos líderes e fazer um processo de desenvolvimento de liderança que mostre esses aspectos para eles, né? Que assim, que essa guerra de ego só vai prejudicar a organização, a gente está num bom caminho. E o outro motivo pelo qual as pessoas acabam criando esses planos mirabolantes e complicando a vida nas empresas é porque elas querem mostrar serviço, né? Então, muitas pessoas foram treinadas que, assim, quanto mais tarefas elas fizerem, mais importantes elas são para a empresa. E, na verdade, na real, o que a gente tem que fazer é trabalhar de uma forma inteligente, né? Então, assim, se eu conseguir apertar 3 botões e ter um resultado extraordinário, é muito melhor do que eu ficar trabalhando, fazendo um monte de tarefas, relatórios que ninguém vai ler, processos que não servem para nada, pontes que ligam o nada ao lugar nenhum. Então é muito importante que a gente comece a olhar para os nossos processos e mostrar para as pessoas que não é o esforço que vale, é o resultado. Claro, o resultado atingido com bons valores, né? Que a gente também já falou tanto nesse canal. Mas essas são as duas situações mais comuns em que as pessoas complicam a vida organizacional. Então, uma é pelo ego e a outra é para mostrar serviço e mostrar que estão fazendo muitas tarefas e estão justificando seu salário. Mas isso pode mudar sim com o aumento de consciência das pessoas nas empresas. Bom, antes da gente falar sobre como a gente pode implantar a simplicidade voluntária nas empresas, eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário aqui. A sua empresa já implantou a simplicidade voluntária? Já pensa de uma forma
voluntariamente simples? Eu vou adorar ler e responder seu comentário, tá bom? Bom, como é que a gente pode fazer para implantar a simplicidade voluntária nas empresas? A gente vai ter que olhar para a empresa, olhar para a cultura organizacional dessa empresa e ver aonde a gente está aí, se a gente está mais perto da simplificação ou mais longe, né? E quando a gente começa a implantar alguns conceitos de simplicidade voluntária na cultura organizacional, a gente já está num bom caminho. Então, se a gente começar a disparar mensagens como nós valorizamos soluções simples, lembrando que soluções simples não são soluções simplórias, né? Então, nós valorizamos profissionais que nos trazem soluções simples e inteligentes. Então, a gente vai transmitindo essa mensagem e a gente vai mostrando para as pessoas que a gente não está premiando profissionais tarefeiros, né? A gente está premiando profissionais inteligentes. Então, não é só no discurso, isso vai ter que ir para ação, né? Eu gravei um vídeo sobre simplicidade voluntária, eu vou deixar o link aqui para o conceito ficar mais claro, tá? Então, vou deixar aqui nos cards e aqui também para vocês poderem assistir. Bom, então, assim, como é que a gente faz isso na ação, né? Então, além de implantar esses conceitos na linguagem organizacional e trazer ferramentas de pensamento sistêmico para que as pessoas consigam pensar o sistema de forma inteligente, então elas consigam olhar para a empresa e perceber qual é a solução mais simples que vai dar impacto, o maior impacto para a empresa e não para a sua área em específico, a gente consegue fazer isso de uma forma muito boa. E a gente também vai ter que premiar as pessoas que estão fazendo a simplicidade voluntária acontecer na empresa e promover aquelas pessoas que começam a apresentar soluções simples e inteligentes. Então, assim, se a gente ficar só no discurso, a gente não vai muito longe, não, né? Então, é importante fazer. E na Synchrony, como a gente tem a simplicidade voluntária como um dos nossos valores, a gente consegue até separar, assim, então, que projetos a gente vai aceitar e que projetos a gente não vai aceitar, né? Porque essas empresas que ainda têm o conceito de que nós precisamos ter 5.000 horas de treinamento, mas a gente não sabe para que essas 5.000 horas de treinamento servem, na verdade é só para a gente mostrar que a gente investe em pessoas. Mas veja, não adianta nada em fazer 5.000 horas de treinamento que não servem para nada, porque isso vai me dar um efeito contrário, né? Então, assim, eu estou usando tempo, recurso, energia, dinheiro no sentido errado. Então, a gente tem que usar as ferramentas de gestão de pessoas também de uma forma inteligente, né? Por falar em pensar de uma forma inteligente, você já conhece o blog da Synchrony? Lá no blog da Synchrony eu deixo um monte de materiais, artigos, vídeos sobre gestão de pessoas que podem te ajudar também a simplificar a sua empresa. Então, o endereço é synchronyconsultoria.com.br. Eu estou esperando a tua visita lá. Bom, mas como eu falei para vocês, muitas vezes quando o cliente nos chama para ter lá, participar de um plano mirabolante, a gente diz, olha, tem uma forma muito mais simples de fazer isso e que vai dar muito mais resultado. A simplicidade voluntária, ela vale para todas as empresas? Não, porque depende da cultura da empresa. Tem empresas que ainda têm essa imagem de que a gente tem que fazer 5.000 eventos glamurosos para dizer que a gente valoriza pessoas, né? E eu respeito a natureza de cada cliente e sei que muitas vezes a simplicidade voluntária não vai ter valor para essas empresas em específico. Mas quando eu vejo que é uma ponte que liga o nada ao lugar nenhum, eu também me sinto no direito de não aceitar o trabalho, porque assim, ó, não vai me gerar satisfação. E um dos valores da Synchrony são resultados sustentáveis, então a gente não vai fazer um projeto só por fazer, né? Então isso é muito importante pra gente também. Bom, pessoal, eu fiz um outro vídeo chamado Minimalismo, né? Então, onde eu falo da simplicidade voluntária entre os famosos. Vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo também, nos comentários desse vídeo, na descrição desse vídeo, para vocês poderem assistir. Eu queria te pedir, então, para se inscrever no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e deixar o seu comentário aqui
sobre a simplicidade voluntária nas empresas. Eu prometo ler e responder, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!